Oi, hoje eu vim conversar com as mulheres. Eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para mulheres que já sofreram um aborto espontâneo. Muitas mulheres passam por isso e quando a gente passa por isso, a maioria, claro, passa meio que sozinha, né, emocionalmente, porque não tem alguém pra você dividir a dor daquele momento. Até porque a gente não quer incomodar as pessoas com os nossos sentimentos, pelo menos eu fui assim. Então a gente fica meio se sentindo sozinha e quando a gente ouve relatos de outras pessoas, a gente sente que não foi só com a gente, não é só a gente que passa por isso, a gente meio que se sente confortada de alguma forma. O meu já tem bastante tempo, na época eu não tive esse conforto, a não ser da minha mãe, graças a Deus ela tava lá comigo o tempo todo, mas eu não queria ocupar ela, sabe? Eu me fiz muito de forte o tempo todo pra não passar pra ela uma fraqueza e ela se sentir pior, porque mãe já sente a dor do filho dobrado, né? Então eu não queria que ela sentisse isso. Então eu meio que me fiz de forte o tempo todo e sofri muito com isso, porque eu guardei pra mim. Então hoje eu vou relatar o meu primeiro aborto espontâneo, porque eu tive dois, né? Eu vou relatar o primeiro como foi desde o início. Hoje eu tenho duas crianças, graças a Deus, depois desses dois abortos. Então, o primeiro aborto espontâneo foi assim, foi em 2011. Tava grávida, eu não sabia ainda, até porque eu deixei rolar, né? Porque eu sempre tomei remédio anticoncepcional a vida toda. Então eu pensei, vou parar de tomar e seja o que Deus quiser. Talvez eu nem engravide assim tão rápido. Então deixei rolar e de repente, no primeiro mês de relacionamento, eu engravidei, mas até então eu não sabia. Eu fui descobrir já tava quase no terceiro mês. A menstruação atrasou, eu comecei a ver que eu tava muito inchada, dormindo demais, um sono do caramba. Onde eu encostava, eu deitava e eu sou bem ruim pra dormir. Aonde eu encostava, eu deitava. Foi isso que eu falei, não, onde eu encostava, eu dormia. Aí, eu falei, tá estranho, né? Vou fazer o exame. Aí eu fui, fiz o exame, já tava com quase 3 meses de gravidez. E depois que eu fiz o exame, eu decidi que eu não queria contar pro pai da criança, porque tinha pouco tempo que a gente tava junto, e eu falei, não vou contar agora, né? Não sei qual vai ser a reação dele, e se ele não quiser, eu vou criar sozinha. Eu não precisava de um pai pra criar meu filho. Mas aí, a minha mãe foi conversando comigo, eu resolvi contar. Um detalhe que me pegou muito foi que eu contei pro pai da criança numa semana, e na próxima semana aconteceu o acontecido. Então foi assim, comecei a fazer o pré-natal e segui minha vida normal, só fazendo o que a médica pediu pra fazer, que era tomar as vitamininhas ali que ela passou, né? Depois ia começar a fazer aqueles exames de rotina e tudo mais. Aí no belo dia eu fui trabalhar. Eu lembro que um dia antes de acontecer o aborto, eu fui limpar uma prateleira bem lá em cima, eu subi numa escada. E quando eu subi nessa escada, eu senti uma cólica terrível, bem forte mesmo. Mas só foi quando eu subi essa escada. E depois que eu desci, eu fiquei com medo na hora. Mas passou. Falei, deve ser normal, né? Porque diz que sente coisas na gravidez, né? E era no início. Mas aí eu não liguei alerta nem nada. Passou, ficou tranquilo, tudo bem. Aí no outro dia de manhã, quando eu fui trabalhar de novo, né? Cheguei no serviço, fui direto pro banheiro. Quando eu fui no banheiro, quando eu passei o papel, ele veio manchado de sangue. Eu falei, opa, alguma coisa tá errada. Isso já não tá normal, né? Senti uma dor ontem e agora o papel veio manchado. Na hora eu liguei pra minha mãe. A minha mãe falou, então a gente tem que ir no médico. Aí minha mãe falou, eu vou lá no posto e vou conversar com a médica, você já desce pra você ir lá. Aí assim eu fiz. Juntei minhas coisas e voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, ela já tava chegando também do posto, que tinha conversado lá, e falou que eu podia ir, porque grávida, né, então tinha preferência. Eu não tinha marcado ficha nem nada, mas estava grávida. E chegando no posto, já fui direto conversar com a médica, ela olhou, deu toque e tudo mais. Naquela época não dava toque, hoje em dia não dá mais, né. Mas aí ela deu toque e tudo mais, ela falou, ó, você tá com início de aborto, mas eu não posso fazer nada por você, porque tá sangrando pouco ainda. Se eu te mandar para pronto-socorro, eles não vão te atender, porque para te atender, você tem que estar sangrando muito. Tipo, quando o absorvente não conseguir mais segurar o sangramento, aí sim eles te atendem, mas agora eles não vão te atender. O que eu posso fazer é te mandar para casa e você ficar de repouso durante o tempo que precisar. Mas se acaso começar a sangrar muito, aí você vai pro pronto-socorro. Não tinha muito o que fazer, eu falei, tá bom, né? Voltei pra casa e nesse dia realmente foi o que eu fiz. Fiquei o dia inteiro deitada, eu só levantava pra ir no banheiro. E toda hora que eu ia no banheiro, era aquele aperto no coração, né? A hora que eu ia passar o papel, eu olhava o papel já apreensiva. Mas aí ficou o dia inteiro assim, voltava pra cama. Foi até a noite,
foi o momento que foi o fim, né? Eram umas meia-noite, mais ou menos. Foi a última vez que eu fui no banheiro antes de acabar tudo. A hora que eu sentei no vaso, só ouvi profit no vaso. Aí tava sangrando muito e era, como fala, coágulos, sangramento com coágulos. Foi o que ela falou que aconteceria, né? Aí eu já chamei minha mãe e falei, mãe, já era. Aí ela correu, pegou um absorvente pra mim, eu coloquei o absorvente. Quem disse que segurava realmente não segurou. Minha mãe acordou meu irmão, foi ele que me levou. O carro dele ficou detonado, coitado. O carro dele ficou todo sujo. Aí ele me levou, chegou lá, mas eles perguntaram se eu queria uma cadeira de rodas, eu disse que não. Então eu subi andando e sangrando. Aí me colocaram numa salinha lá pra médica dar uma olhada. Aí a médica não demorou muito, ela foi lá na salinha e me olhou, deu o toque dela. Aí ela deu o toque, ela me deu uma olhada, aí eu pensei, ixi, é uma médica bem assim, de poucas palavras, sabe? Então ela deu o toque, me olhou e enfiou a mão lá e puxou alguma coisa. Aí ela só falou assim, mãe, você perdeu. Só isso. E saiu da sala. Achei que ela ia voltar, até fiquei ela esperando, deitada ainda, fiquei esperando, aí demorou muito, não voltou. Aí eu sentei na maca e olhei pro lado, aí eu vi o feto, assim, uma cabecinha bem grande e o resto do corpinho bem menor que a cabeça. Aí eu falei, fazer o quê? Perdi. Aí eu fiquei lá nessa salinha ainda um tempo, aí depois eles me buscaram e me levaram pro quarto, né? Aí pediram pra mim não comer mais nada, que eles iam fazer a curetagem no dia seguinte, pela manhã. Aí assim eu fiz, fui pro quarto, continuei lá, sangrando muito, até no outro dia. Sem comer, eu não consegui dormir, porque nessas situações eu não durmo. Fiquei 2 dias no hospital, 2 dias sem dormir nada, nem cochilar. Aí no outro dia de manhã me buscaram, me levaram pra sala de cirurgia e me deram lá uma anestesia na veia, né? E eu só vi que eu fui apagando. Na hora que eu acordei, eles já estavam lá terminando. O processo todo já tinha feito, né? Só tava terminando mesmo de fazer lá por fora, os cuidados por fora. Mas aí terminaram, me levaram de volta pro quarto. E o triste é, porque, não sei hoje em dia, mas na época, quando a gente precisava fazer esse procedimento, a gente ficava no mesmo quarto que as mamães que iam ganhar os bebês, né? Aí é doído, porque você tá lá, você acabou de perder. Por mais que as pessoas falem, não, mas tava no inicinho, mas já era uma criança ali dentro que tava se formando, então é doído do mesmo jeito. Claro que com mais tempo, quanto mais tempo, mais doído com certeza, mas já era o meu filho ou minha filha, não sei. Aí você acabou de perder uma criança, aí você vê as outras mães, graças a Deus ali bem, né, pra ter os seus bebês, dói, né, gente? Por quê, né? Mas aí foi aí que eu sofri, porque eu tentava ser forte o tempo todo, passar uma fortaleza pras pessoas que dentro de mim não era aquilo, entendeu? E foi isso. E depois eu volto pra contar o relato do segundo, porque foi um pouco diferente, né? Claro que todas as situações na vida da gente, por mais que se pareçam, tem diferenças. Aí eu volto pra contar o segundo e como foi depois pra vir os 2 que eu tenho hoje sem nenhum tratamento, graças a Deus, porque na verdade não descobriram nada, né? Então depois é pra outro vídeo. E foi isso. E mulheres que já passaram por isso estão passando, muita força. Não é o fim do mundo. As pessoas, é o que elas falam pra gente quando a gente passa. Não é o fim do mundo, você ainda pode ter filhos. Claro que a gente sabe disso, né? Mas dói. E eu quero que vocês se sintam abraçada. E que vai passar, vai sim, com certeza. E que Deus sabe de todas as coisas. Se não veio é porque Deus sabia que não era pra vir por algum motivo, a gente não sabe qual também. Mas é só confiar que é a ação de Deus e Ele sabe o que é melhor pra nós. Então até o próximo vídeo. Beijo e fique bem.